Se você pensa que você precisa ter um espaço grande para poder colher alimentos, hortaliças saudáveis aí na sua casa, você está muito enganado. Hoje a gente quer mostrar uma alternativa que qualquer pessoa pode cultivar, mesmo que more num apartamento e tenha no máximo aí uma varanda de cerca de 2 metros quadrados. Vamos apresentar aí algumas ideias que vocês podem adaptar para a realidade de vocês. Para isso, a gente precisa pensar na distribuição do nosso espaço e também no que a gente vai plantar. Então, a primeira das dicas aí importantes que vocês precisam ter em conta é definir o que vocês querem plantar, certo? Vocês não vão poder, obviamente, num espaço desse plantar de tudo, então vocês precisam fazer escolhas. E essas escolhas precisam ter, em primeiro lugar, em consideração o que vocês gostam de comer. Não adianta plantar algo que vocês não gostam de comer. Dentre as opções que a gente está mostrando aqui, são exemplos, podem estar alterando. Por exemplo, nós temos aqui a berinjela. Essa é uma berinjela, aqui a gente tem uma outra berinjela. Nós temos duas alternativas diferentes aí. A berinjela é uma planta que produz bastante, então com um único pé a gente vai ter muitos frutos. Mas se você não gosta de berinjela, essa mesma característica você vai ter em algumas outras plantas, como o tomate, que a gente viu agora há pouco, ali no canteiro da horta. Que também, uma única planta vai te gerar muitos frutos. Então, para um espaço pequeno, são características interessantes. Você vai ter isso também num pimentão, num jiló, né? Numa abobrinha, que dá uma planta um pouco maior, mas também gera bastante frutos em um único pé. Outro fator importante a considerar quando a gente tem pouco espaço é o tamanho dos vasos. Então, se você pegar vasos maiores ao lado, em frente a eles, você pode vir a ter vasos um pouco menores, correto? Você só precisa observar para que o pequeno não fique sem receber luz solar. Outra alternativa que teria também, digamos, simulando que esse pequenininho fosse um vasinho, ele poderia estar aqui, ó, na base, em cima de um vaso maior. Também é uma alternativa para ganhar aí um pouquinho de espaço. Falando desse vaso aqui, vocês podem ver que é um vaso reaproveitado, feito aí com um saco de ração. Se você está plantando num espaço na varanda do seu apartamento, por exemplo, e você quer que o espaço fique bonito, ou seja, você não quer ter um saco lá plantado, né? Ou mesmo um vaso desse que é de mudas, você pode plantar em vasos enfeitados, vasos bonitos, ou mesmo fazer uma estrutura para eles ao redor, né, de madeira, que deixa essa característica escondida. Então, eles podem ser bonitinhos e ainda assim tá servindo aí para o plantio dos seus alimentos. Novamente, falando de espaço, a gente sempre precisa aproveitar ao máximo todo espacinho que tiver. Essas estruturas verticais são uma alternativa. Se você tiver ela numa parede lateral de uma varanda, onde ela não vai fazer sombra sobre as outras plantas, você pode ter ela, inclusive, mais alta do que está aqui, certo? Até onde você consiga alcançar. Pode ser uma estrutura como essa, que seria uma espécie aí de uma estante, onde você só precisa fixar na parede essas duas madeiras principais e todas as outras aqui estão fixas nelas, então você não precisa encher sua parede de furos. Ou ela poderia ser numa estrutura de ter várias prateleiras fixadas na parede, também é uma alternativa e cada um vai poder avaliar qual que fica melhor para o seu espaço. Os vasos também não precisam ser esses de garrafa PET. Se você quiser, você pode ter vasinhos bonitinhos, comprados, né? Existem, inclusive, estruturas prontas, assim, que você pode comprar só para fixar na sua parede e já colocar suas plantinhas. Os vasos menores vão ser os mais indicados para você ter tanto pequenas frutinhas, como é o caso dos morangos, mas também para você plantar as alfaces, o cheirinho verde e outras saladas menores, como rúcula, agrião. Tudo que for menorzinho vai bem nesses vasinhos menores e você deixa o chão para você ocupar com aqueles vasos maiores. E falando sobre os vasos, tem uma outra questão bem importante para você considerar quando você tem um espaço pequeno. Você não pode, na primeira vez que você for começar a plantar, já encher todos os seus vasos, plantar todo o espaço que você tem e ter todo ele ocupado com plantas, porque senão elas vão ficar todas prontas ao mesmo tempo para colher, ou quase ao mesmo tempo, e depois você vai ficar um grande período tendo que aguardar, replantar e crescer tudo de novo para voltar a ter alguma colheita. Então o ideal é que você faça o plantio escalonado. Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho umas cenourinhas plantadas que foram semeadas há cerca de 60 dias atrás. Hoje eu vou fazer o quê? Eu vou semear mais cenouras, porque daqui a um tempo essas vão estar prontas para colher
E essas aqui já vão ir germinando, crescendo, para que eu não tenha um intervalo entre uma e outra. Num vaso desse tamanho aqui, quantas cenouras que dá para plantar através da semente? Eu acho que dá para plantar umas 10 a 15 cenouras, não cheguei a contar, mas a gente vai fazer isso junto agora aqui na prática. Vamos semear junto as cenouras num vaso, para vocês verem como fazer isso, né? E o que a gente precisa. Então, a princípio, a gente precisa de uma terra soltinha. No caso, eu estou usando substrato, já misturado com humus de minhoca, que é o nosso adubo que a gente vai estar utilizando aqui. E, por último, antes de colocar as sementes, eu vou misturar também isso que é a chamada vermiculita. A vermiculita, ela ajuda a reter água, é uma rocha moída, ela ajuda a reter água e ela ajuda a deixar mais soltinha a terra. Para raízes como cenoura, onde a parte da planta que a gente consome é a raiz, é muito importante a gente ter uma terra bem soltinha. E ao mesmo tempo, depois ela vai ajudar também a reter umidade nesse vaso, para que as nossas cenourinhas vão recebendo aí umidade na medida que vão crescendo. Esse adubo que você está fazendo aí serve para outros tipos de plantas? Serve. Essa mistura com o substrato e humus de minhoca serve para todas as plantas, na verdade. Vai ter algumas que você vai precisar colocar alguns adubos a mais. Por exemplo, uma planta de fruto, como é a berinjela, que gera frutos grandes. A gente precisa adicionar ali alguns nutrientes a mais, como fósforo, potássio, para que ela possa segurar as flores, né? Gerar os frutos e fazer crescer esses frutos. Então, ela precisaria de um adubo extra, que eu colocaria, por exemplo, uma farinha de ossos, ou então um adubo de rocha, né? Que também é bem bom. Eu até vou colocar um pouco mais aqui, que a hora que eu misturei eu vi que já nem ficou tanto. Muita gente também utiliza para essa função a areia. A areia também serve, só que ela é pesada, né? Então ela pesa no vaso e conforme você vai irrigando, ela tem a tendência de ir descendo para o fundo. Na hora de fazer a nossa semeadura aqui no vaso, a gente precisa considerar que a gente tem que deixar um espacinho para a planta crescer. No nosso caso é cenoura, então a gente precisa deixar uma certa profundidade. O vaso não pode ser um vaso muito rasinho, mas essa profundidade aqui já tá ok. E eu sempre faço uma espécie de círculo aqui para semear. Então eu deixo uma bordinha em relação à borda do vaso e faço um leve círculozinho aqui por dentro, ó. Tem uma pessoa que chegou aí para te ajudar, né? A plantar. Sim, a Matilda, ela vem ajudar a plantar, principalmente cenoura, que depois quando tá bom, né, para colher assim, ela ajuda a colher também, né, Matilda? Ela come cenoura, jabuticaba, morango. Nos vlogs aí já anteriores a gente mostrou pro pessoal, né, que ela come jabuticaba. Sim. Bastante, né? Ela come, tira até do pé, já sabe tirar. Dos morangos também, ela vai no canteirinho e vai comendo. Mais ou menos isso, não tem uma regra muito certa. E eu vou colocar um pouco de semente na mão. É bom a gente nunca colocar a mão dentro do pacote da semente para não levar umidade. Então eu jogo um pouquinho dessa semente na mão. E aí a gente vai pegar com o dedo e espalhar bem fininho. Se nascer muitas junto, não tem problema. Depois a gente também vai dar uma ralhada nisso, tá? A gente vai espalhando elas de leve aqui nesse sulco que a gente fez. Nem todas as sementinhas nascem, por isso que a gente planta uma quantia maior, né? A gente faz esse espiralzinho aqui, então, para garantir que cada cenoura vai ter ali o seu tamanhinho, mais ou menos, de espaço. Isso é aproximado. E depois a gente só cobre bem de levezinho, assim. Eu não jogo muita terra em cima, não. Eu só vou dar uma emparelhadinha, ó. E é isso. Aqui a gente tem semeada a nossa próxima leva de cenouras. Fazendo isso uma vez por mês, um vaso por mês. Aí vai depender do teu consumo também, né? Se vocês consomem muito mais, pode ter, né, mais vasos maiores ou mais quantidade. Mas já é uma média boa. Mesmo o espaço sendo pequeno, também dá para você considerar, de repente, ter algum tipo de frutífera maior. Essas aqui ainda estão num vaso pequeno, mas a gente vai passar ela para um vaso maior depois. São pequenas laranjinhas, daquelas que a gente come com casca e tudo, laranjinha quincan. É uma alternativa, é uma planta que fica de um porte pequeno e que você consegue ter em vasos. Aqui ela ainda está num vaso pequeno, que é um vaso para mudas, mas a gente pretende passar ela para um vaso maior, né, com um volume de terra maior, como se fosse esse daqui da berinjela, talvez até um pouco maior, só que de cimento, de barro, enfim, um material mais definitivo, porque ela vai ficar nele por muito tempo. Outra planta que às vezes vale a pena você ter nesse formato
mantendo pequenininha assim, podadinha, de repente é um pé de limão, se você utiliza limão para tempero, então você tem ali o limãozinho para você estar sempre utilizando, temperando as suas saladas, é uma alternativa bem viável. E eu quero aproveitar aqui o nosso canteiro para dar um exemplo de uma planta que talvez não compense vocês terem num espaço pequeno. Aqui, por exemplo, é o brócolis. Para vocês terem uma noção, vou tentar abraçar ele aqui, ó. Olha o tamanho que ele ocupa, certo? E ele vai ficar ocupando esse tamanho na varanda de vocês, se for o caso, ou mesmo no canteiro, né? Durante aí, no mínimo, uns 4 meses. Então, se você parar para pensar, você vai ter 4 meses esse espaço ocupado para você colher um brócolis, ou talvez 2, que às vezes ele rebrota e dá mais um, né? Então, é um uso muito extenso de um espaço que é limitado para você colher muito pouco. Diferente, por exemplo, se você plantar uma abobrinha, ela vai ocupar o mesmo espaço do brócolis, só que um pé de abobrinha vai te dar aí de 10 a 20 abobrinhas. Então ela vai ficar produzindo por bastante tempo. Aliás, não necessariamente por bastante tempo, mas ela vai produzir uma grande quantidade. Então é algo que dá mais diferença. E nem se fale uma berinjela, né, que ocupa menos espaço e também produz bastante, ou um tomate. Nós queremos compartilhar também com vocês uma alternativa diferente que dá pra gente fazer caseira. A gente tá usando aqui para isso uma caixa dessas de fruta de feira, que normalmente são descartadas. Forramos ela com um saco de ração, que deixei o lado branco para fora, então fica como se fosse uma loninha, né? Ele precisa de furos no fundo, acho que desse lado aqui dá pra talvez ver melhor. Você precisa de furos no fundo se você for deixar essa caixa em um local onde chove, como aqui, que ela recebe bastante água. Se você tiver numa varanda coberta, pode não ter a necessidade, você pode fazer ela sem ser furada. Só que aí você precisa controlar muito bem a rega para não empapar as raízes. A gente já tem um vídeo aqui no canal que a gente mostra fazendo um vaso assim nesse formato, é com uma caixinha assim também, só que menor. Eu vou deixar no card final para vocês poderem conferir como vocês podem ter um vaso sem furos, porque aí nesse caso, sempre que você rega, não vai correr aquela água suja com terra no piso aí da sua varanda, né? Então pode ser interessante. E vou colocar no fundo também um pouquinho dessa argila expandida. Eu não tenho muito mais, vou colocar só o restinho que a gente tem mesmo. Pra fazer aí uma leve camadinha de drenagem. Seria necessário ter mais para ser a quantidade ideal, mas a gente aproveita o que tem. Para preparar o substrato desse vaso, a gente vai usar substrato como base. Vou agregar aqui também humus de minhoca e isso daqui que é um composto orgânico, certo? Aqui tem restos de folhas, restos de alimentos que foi processado pelos micro-organismos, né? Então depois de um longo tempo em decomposição, ele gerou esse material. Eu vou colocar ele junto porque é um vaso grande, então eu preciso de bastante material. E ele ainda tem bastante matéria orgânica mais grosseira, então ele vai deixar mais soltinho esse substrato. Se eu não tivesse isso, eu colocaria ou vermiculita, ou então a perlita, né? Ou a palha de arroz, que são outros elementos que também podem ajudar a deixar a terra soltinha. Participação especial, nossas minhoquinhas e também os gongos. E agora vamos plantar aqui nosso caixotinho. Eu escolhi plantar aqui um chá. Esse aqui é um chazinho bom pra gente fazer, principalmente para as mulheres, né? Eu nem conheço o nome dele em português, só conheço o nome em alemão, que é Muda-Tee. É um chá chá de mãe, né? Digamos assim. E ele é bem bom quando a gente tá com cólicas e tal, ele ajuda bastante. E aí vou colocar ele aqui, que ele gosta de se espalhar bastante, então ele ficando limitado nesse caixotinho, eu consigo ter ele mais sob controle. Mas enquanto ele tá pequenininho, eu vou aproveitar para plantar também umas saladinhas junto. Então eu vou plantar aqui uns pezinhos de alface. Isso é algo bem importante de você aprender a fazer quando você tem pouco espaço. Aproveitar os espaços. Então eu vou colocar eles mais no cantinho, que ele vai crescer um pouco depois, né? Mas aí ele não atrapalha um ou outro.
Então eu vou colocar um em cada canto. E as rúculas, que são plantinhas que ficam menores naturalmente, né? A gente coloca mais aqui no meio. E também porque a gente come elas antes, né? Elas ficam prontas antes do alface. Então, até o chazinho começar a crescer ali, a gente já vai ter colhido a rúcula, né? O alface demora quanto tempo para crescer? Para colher o pé de alface, assim, se você quiser colher um pé inteiro de alface, ele demora uns 60. A partir de quando a gente planta a mudinha, uns 30 dias. A partir de quando você semeia a semente, uns 60 dias. Mas a gente pode até colher antes, se a gente for colhendo só as folhas por fora. Na medida que as folhas vão ficando boas, as folhas maiores a gente vai tirando e colhendo ao redor. Se você tem só um negocinho assim para plantar sua salada, por exemplo, essa é a melhor técnica. Você vai sempre colhendo as folhinhas maiores por fora e o pezinho vai continuar crescendo. Então, com um pé você consegue colher muito mais salada do que se você esperar ele ficar grandão e cortar o pé de uma vez. E aproveitando que a gente está usando aqui mudinhas compradas, né? Essa é uma dica para quem tem pouco espaço também. Às vezes não compensa você produzir suas próprias mudas, né? Mas você sempre encontra essas mais básicas, como rúcula, alface, salsinha, cebolinha, você encontra mudinhas para comprar. E sempre lembrando, super importante, a gente colocar a cobertura sobre os nossos vasos. Não deixar a terra descoberta. Aqui eu tô usando grama seca, né? Que é grama da poda do nosso jardim. Mas caso você não tenha essa alternativa, você pode adquirir. Tem a fibra de coco, por exemplo, que você adquire em bolsas assim, e você consegue espalhar por cima também. Ou mesmo casca de pinos, que é uma cobertura produzida até para vasos, inclusive, né? Que também serve bem para isso. Normalmente aqui no quintal a gente não usa porque elas se tornam coberturas caras também, né? Porque essa é a forma da gente ser mais sustentável, porque a gente não vai estar dependendo de um transporte para trazer algo até nós, nem de algo que precisou ser embalado na indústria, né? Então economizamos embalagens, gasto de combustível e várias outras questões. E outro passo essencial, sempre que a gente faz qualquer transplante, regar muito bem, para que qualquer espaço de ar que tenha ficado ao redor das raízes dela possa ser preenchido, porque aí a água faz tipo um barrinho, né? E preenche esses espacinhos. Eu espero muito que vocês possam também experimentar essa sensação aí na casa de vocês, de poder colher algo que vocês plantaram, cuidaram, né? Até chegar a poder aproveitar um alimento saudável. Nossa varanda improvisada aqui para fazer uma demonstração, para que vocês possam saber que tem como fazer. A gente vê muitos comentários nos vídeos das pessoas falando: ai, que bonito o espaço de vocês, aqui eu não tenho espaço para plantar, eu moro num apartamento, moro assim, moro assado. Então dessa forma a gente pensou, né? Vamos ver se a gente consegue transmitir essa ideia, porque às vezes você vendo, por mais que o espaço ao redor seja amplo, né, você consegue imaginar aqui a delimitação de um espaço para você poder reproduzir aí essa ideia. Se você, de repente, mora num espaço pequeno e tem outras técnicas aí, por favor, deixa nos comentários para ajudar quem mais vier assistir esse vídeo e possa ler os comentários. Deem suas sugestões e, enfim, quem tiver o que contribuir com a gente aqui também, fique muito à vontade, a gente fica muito feliz sempre em receber as sugestões de vocês. A gente se encontra aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!